vai viver comendo migalhas da glória de Deus, achando que está de bucho cheio e morrendo de fome. Nós precisamos crescer. E a primeira coisa que você tem que arrancar são os teus olhos maus. Eu não estou sendo duro com você, eu estou amando com você. Amém? Isso mesmo. Você precisa arrancar os seus olhos maus. Você precisa parar de ver coisa ruim em tudo. Porque daqui a pouco você vai ficar até em Deus. Jesus Cristo disse: olha, se o teu olho me faz pegar, arranca. Eu não estou falando dos olhos físicos. O que eu estou falando é aquela consciência. Deixa eu falar para você. Quando eu estou preso em uma situação, quando eu estou preso em uma circunstância, os meus olhos sempre verão através dela. Sempre verão através dela. Será como uma lente. Vocês lembram daqueles negocinhos que a gente olhava assim e a gente ia ver a foto lá no final? Era um negocinho estranho assim. A gente fechava o olho, colocava o outro e ficava girando assim para você ver nas fotos. Se nós não nos libertarmos desses olhos maus, tudo o que fizermos será mal. Porque a gente não consegue ver o que é bom. E tudo isso está na minha alma. Eu não consigo ver o meu irmão de uma maneira diferente nunca. Porque sempre estarei recaindo nos mesmos erros. Porque eu não consigo tirar a ótica da situação dos meus olhos. A ministra Estela é um tema aqui muito forte. Deus tinha falado com aquela mulher. Não foi esse que nós vimos ali no texto, sim ou não? Sim ou não? Deus falou com ela ou não falou? Mas qual era a circunstância que estava aos olhos dela? Morte. Vou perguntar de novo. Eu quero que vocês saiam daqui livre hoje. Deus falou com aquela mulher, sim ou não? Deus mente, irmãos. Deus é infiel. Aquilo que ele falou, acontece ou não acontece? Por que ela viu morte aos seus olhos? Porque ela está nas circunstâncias. O que os olhos dela via gerava uma voz na sua mente dizendo: a seca não vai passar, a comida está acabando e nós vamos morrer. Aquilo era uma certeza que ela tinha. Por quê? Porque os olhos dela não conseguiam ver além do que era mal. Havia uma visão, havia uma tela de frente aos seus olhos que demonstrava algo, mas ela se esqueceu de algo que Deus falou. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus fala a você, Ele cria uma visão. E os seus olhos precisam estar firmados nesta visão. Olha como é diferente. Romanos capítulo 4, por favor. Olha como é diferente. Versículo 16. E esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, não somente para os israelitas, diga isso, mas também a descendência que é da fé, diga a minha descendência, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Abraão não é o pai da fé, irmãos. Eu não sei quem foi que inventou dizer que Abraão era o pai da fé. O pai da fé é Deus, porque a fé se origina dele, e não de Abraão. A fé não vem de Abraão, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, se tem algum pai nesse negócio, é Deus, não Abraão. Abraão é pai dos que creem, e não da fé, porque a fé não vem dele, a fé não foi gerada dele. A fé é gerada na palavra, e ela é edificada nos teus ouvidos quando você ouve, e gera firme dentro do seu coração. Versículo 17.
Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não. Aleluia! Deus disse algo àquela mulher. Ela sabia, como a gente falou. Ela sabia que Elias ia para aquele lugar. E quando Deus disse para Elias, Deus foi claro, diga, vai, porque tem uma mulher que vai te alimentar. Então o que foi que disse Deus para aquela mulher? Faça comida para ele. Mas há uma tela de tribulação aos olhos daquela mulher. Há uma tela de dificuldade. Há uma visão que criou uma imagem dentro dela. E essa imagem virou uma voz. Diga comigo, os meus olhos, eles falam comigo. Por quê? Porque eles não fazem com que os seus pensamentos criem informações diferentes. Às vezes você está vivendo uma tribulação, uma angústia, uma situação tão difícil, que a informação que é gerada dentro de você é de morte. E era aquilo que estava naquela mulher. Ela olhava e ela disse para o profeta: o que eu tenho para eu e meu filho, podemos morrer. Mas Elias disse algo para ela. E aquilo que Elias disse para ela gerou dentro dela uma visão. Nessa noite você precisa tirar os seus olhos do problema. Você precisa arrancar os seus olhos maus. Pastor, mas fulano está me sacaneando. Veja ele com olhos diferentes. Pastor, mas fulano, ele não faz assim comigo. Veja com olhos diferentes. Você precisa tirar a visão daquilo que o diabo quer que você veja. E você precisa andar dentro daquilo que Deus quer que você ande. Meu Deus, como é difícil você largar a mediocridade do inferno e entrar na prosperidade do céu. Como é difícil nós largarmos o vitimismo, o medo, e mergulharmos naquele que é maior do que todas as coisas, aquele que chama os mortos e chama as existências, aquilo que não existe. Ei, esse é o seu Deus! Esse é o seu Deus! Você precisa crer nisso! Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer, não importa! Pastor, o caroço está aumentando, não importa! A dor está aumentando, não importa! Não importa! Você precisa arrancar dos teus olhos essa capa que está fazendo você ouvir aquilo que não é o que Deus está dizendo. Não importa. Você precisa olhar com o olhar de Deus. Jesus suou sangue, sim ou não? Sim ou não? Ele estava com medo naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele viu. Meu Deus. Ele viu a sua prosperidade e se alegrou. O que está dizendo? Ele estava morrendo em uma cruz, mas a sua visão não estava na morte, estava no que Deus prometeu a ele. Ele estava morrendo, ele ia ser crucificado, mas sabe o que ele estava vendo? A posteridade do que Deus tinha dito a ele. Você precisa arrancar os olhos maus. Para dizer coisa ruim. Quando você aprender a ressignificar até aquilo que é mal, você vai entender que tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito. Mas se os teus olhos forem maus, tudo que está em mim, eu não consigo produzir vida, ainda que eu queira. Eu não consigo exalar um perfume de vida, ainda que eu queira. Se o Evangelho não for capaz de te tornar parecido com Jesus, alguma coisa está errada. Se o Evangelho não for capaz de arrancar de você toda a malignidade, alguma coisa está errada. Se o Evangelho não for capaz
de tirar você de um mero pecador e colocar você na posição de um filho de Deus, alguma coisa está errada. Posso para nós, por favor. 18. Abraão esperando contra. Como é que se espera contra a esperança? Alguém sabe o que dizer? Como é que eu espero contra a esperança? Aqui existem duas esperanças. A primeira esperança é aquilo que Deus falou. E a segunda esperança é o que o corpo dele e os olhos dele falavam para ele. Então ele decidiu esperar em uma esperança contra outra esperança. Como assim, pastor? A esperança de Abraão, ao olhar para Sara, era nunca ter um filho com ela. Por quê? Ela estava velha. Na sua mocidade não conseguiu gerar filhos. E agora ela não tinha mais o costume de mulher. Ou seja, ela não menstruava mais. Não ovulava. Ela estava, se ela já era estéril, agora tinha ficado pior. Essa era a visão dos olhos de Abraão. Lembra comigo? A visão dos olhos de Abraão era olhar para Sara e naturalmente saber que não teria um filho com ela. Mas Deus falou algo a Abraão, dizendo: você será pai. Olha a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ele: o que Deus te falou? Você que está em casa, o que Deus te falou? Pai de muitas nações, segundo o que havia dito, assim será a sua descendência. Qual era a esperança que Abraão esperava? A esperança daquilo que Deus falou. Passou-se 20 anos. E você às vezes não aguenta aguentar um mês. E já pensa que Deus se esqueceu de você. Abraão olhava para Sara, via ela envelhecendo. Mas quando chegava a noite, ele olhava para as estrelas do céu, ele falava: tem uma promessa. Aleluia. É isso. Quando você fecha os seus olhos, o que você tem visto através dos seus olhos espirituais? Morte? Ou você tem visto aquilo que Deus tem prometido para você dentro da sua palavra? O que você tem visto quando você fecha os seus olhos? Como você tem olhado para os seus irmãos? Como você tem recepcionado aqueles que te magoam? Aqueles que falam mal de você? Aqueles que te amam? Como você tem sido dentro de casa? Como você tem prestado na igreja? Como você tem servido no rei? O que tem que saber, pastor? Tudo depende da visão que os teus olhos estão sendo revelados para você. Aleluia. 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo de alguém, irmãos? Ou seja, ele olhava para o corpo dele e sabia que algo já tinha acontecido, estava amortecido. Imagina um homem olhar para ele e falar assim: eu estou amortecido. O que significa isso? Eu estou velho. Naquela época não tinha Viagra. Diga, não tinha Viagra. Cadê os homens aqui? Né?
Diga, mas havia uma palavra. Diga que é mais forte que ele água. Já pensou? Ele olhando para o corpo dele, sabia que estava amortecido. Mas ele não se enfraqueceu. Tendo ele quase 100 anos. E a esterilidade no ventre de... Isso gera uma imagem dentro de você. Agora traga para a sua vida, que a gente não vai aqui. Traga para o que você está vivendo hoje. Traga para o que você está passando hoje. Você está ligado? Traga para você isso hoje. Traga para as coisas que estão acontecendo à sua volta. O tempo está passando. Coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Como você tem permanecido diante dessas coisas? Como você tem se mantido diante dessas coisas? O que você tem feito diante do que os seus olhos estão vendo? Como é que estão os teus olhos diante disso? Eles têm sido maus? Ou você tem conseguido extrair vida? Aonde estão firmados os teus pés? Em qual rocha você firmou a sua vida? Em qual palavra você está segura? Quem tem regido? Quem tem regido a sua vida? O que você tem cantado? Versículo 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Não importasse quanto tempo passasse, Abraão não duvidava do que Deus tinha prometido. Deus falou algo para aquela mulher. Com certeza a história vai do meu filho, do meu profeta. Faça um pão para ele comer e ter água para ele beber. Mas o que ela havia? Seca. Fim de comida. Desespero. Abraão passou-se 20 anos, mas ele não duvidou. Aleluia. Quando Elias chegou, ele disse: prepare primeiro, ele disse: meu Senhor, eu só tenho esse pouquinho para eu e meu filho comermos e morrermos. Aqui não, aqui passou-se 20 anos. Ele olhou e disse: eu não duvido. Ele pega na mão da frente, pega na mão dela, pega na mão dela, forte, segura a mão dela forte e diga: como estão firmados os teus olhos? Diga: o que os teus ouvidos têm ouvido? E o que tem saído da sua boca? Diga: é isso que está determinando o teu futuro. Você precisa desaprender a ser religioso para aprender a ser filho de Deus. Você precisa desaprender essa graça frajuda que fomos ensinados e mergulhar dentro da graça de Deus, poderosa, renovadora, salvadora, construtora. Agora de você rasgar o véu, você rasgar o véu, abrir mão daquilo que não está fazendo você avançar em Deus. É por isso que sua vida vive um conflito constante, batendo, por quê? Porque nós temos muito conhecimento, nós aprendemos muito, hoje nós temos muita informação, mas se toda a informação que você tiver não te levar para um amadurecimento em Deus, abra a mão dela. Abra a mão dela. Paulo tinha conhecimento de todas as letras do hebraico. Ele conhecia a profundidade, ele aprendeu os pés de Gamaliel, um dos maiores homens daquela época, rápido e poderoso. Mas ele
sabedoria dos céus. Você precisa conhecer essa sabedoria de verdade. Você precisa mergulhar nisso de verdade. Nós precisamos arrancar a capa que o diabo colocou aos nossos olhos para nós olharmos e vermos aquilo que ele quer que vejamos. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa me fez. Olha para ele. Eu estou dizendo que você tem que falar da sua casa. Eu estou falando para você perder. Perdoe. Pastor, é difícil de nós perdoar. É difícil nós perdoar para quem está estabelecido no reino da terra. Mas para quem é do céu, não é difícil. Deixa eu falar para você. Para nós brasileiros, nós somos brasileiros. Irmos morar no Oriente Médio, vai ser difícil eles se acostumar com a cultura de lá, sim ou não? Por quê? Porque nós não somos de lá. Agora, um árabe que nasceu lá, que aprendeu lá, que foi ensinado lá, é difícil? É difícil para quem nasceu lá? Não. Então deixa eu dizer algo para você. Pai nosso que está no céu. Essa oração está revelando a sua origem. Diga, Pai meu que está no céu. Quando você ora isso, o que você entende? Que você veio de lá. Isso está mostrando a sua região, a sua regionalidade. Por isso Jesus olhou para o homem e disse: ei, você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes durante o dia. Mas por que Jesus Cristo disse que eu poderia perdoar 490 vezes a mesma pessoa durante o dia? Porque eu vim do meu Pai. Diga comigo, o perdão dele foi derramado dentro do meu coração. Por isso que Jesus Cristo disse: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, tudo que você terá será mau. Mas o que ele estava dizendo? Você não tem olhos maus, porque você está em mim. Me responda uma coisa: os olhos ficam em qual parte do corpo? Aonde? Fica na parte da cabeça? E quem é o cabeça? Jesus Cristo disse: se os teus olhos forem maus, tudo que é você é mau. Aí sabe o que foi que ele fez para dar os olhos maus? Ele se tornou o nosso carniceiro. O que eu quero que você entenda? Você está olhando, ou você precisa aprender a olhar com os olhos. Diga, ele é o cabeça. Diga, se ele é o cabeça, o comando é dele, não é meu. Ah, minha vontade é de matar aquele irmão, mas o comando da cabeça é: vamos orar por ele. Ah, a minha vontade é dele passando fome, mas o comando da cabeça é: dê comida para ele. Ah, a minha vontade é me expulsá-lo, e Jesus diz: ei, nós somos os reconciliadores. Essa é a igreja, irmãos. O primeiro princípio, o primeiro passo, depois de você crer, é você começar a aprender que você é o corpo de Cristo. O primeiro passo é você aprender que não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Você vai ter que abrir mão da sua ignorância, você vai ter que abrir mão da sua mansidão demais, você vai ter que colocar um equilíbrio na sua vida. Eu sou assim mesmo, eu não mudo. Então o Evangelho você não está fazendo efeito para você, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e salvação é transformação, é mudança de caráter, é mudança
ministério e ele governou. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus. Vai lá para a pessoa que está do seu lado e diga: a sua vida é uma vida de glorificação ao Senhor. Diga: a sua vida é um altar, e sobre o altar o fogo não pode se apagar. Não pode. Eu sou responsável para que esse fogo não se apague. Precisa queimar. Precisa queimar dentro de você. Precisa queimar dentro de você, irmãos. O fogo tem que queimar. Aleluia! Aleluia! Sabe o que acontece com a grande fogueira? Tudo que não presta queima. Vou lhe ensinar algo. Sabe o que é que faz mosca não acertar no seu fogão? É as panelas estarem quentes. Você já viu mosca acertar em panela quente? Você tem que queimar. Você tem que queimar. Quanto mais fogo do Espírito tiver na sua vida, menos malignidade vai chegar até você. Barata não chega, formiga não chega, mosca não senta, porque está quente. Está queimando. Você precisa aquecer o seu altar diante do Senhor. E como é que eu faço isso? Dando crédito àquilo que Deus falou. Não importa se nada está acontecendo. Não importa como o Cauã cantou aqui. Não importa se seus olhos não estão vendo, se seus ouvidos não estão ouvindo, se você não está sentindo nada. Deus está fazendo. Não importa. Não importa. Daquilo que eu vejo. Tem que queimar. O altar precisa estar aceso. A sua vida precisa queimar. Você tem que sair dessa estagnação espiritual. Você tem que sair desse comodismo espiritual. Tudo, observe, tudo que se levantar contra você deixar de ir para a igreja, você deixar de contar, não é Deus que está agindo nesse mundo. O fogo tem que queimar. Diga comigo: o fogo precisa queimar. João disse: quando ele vier, ele vos batizará. Isaías olhou e viu o céu aberto, viu o trono de Deus e disse: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em um local de homens de lábios impuros. Sabe o que foi que Deus fez? Mandou o serafim pegar uma casa e passou na boca de Isaías, purificando ele. Aí Deus olhou e disse: é pouco. Sabe o que ele fez? Mandou uma própria fogueira para queimar agora a igreja dele. Diga comigo: não foi o serafim que passou a brasa na minha boca, que foi o próprio Deus que liberou e me colocou no meio da fogueira. Ele vos batizará com fogo. Ele vos batizará com fogo. Você não foi o anjo que veio, meu irmão, foi o próprio Deus. Sabe o que significa isso? Que aquelas brasas que estavam no chão, Deus te colocou assentado lá. Efésios capítulo 2, versículo 6. Eu não vou falar antes de terminar. Juntamente com ele, nos ressuscitou. E fez o quê? E fez o quê, irmãos? Aonde ele estava as brasas que purificaram Isaías? No trono. Aonde estava a brasa, irmãos? No trono.
Precisamos ser purificados por isso. Você precisa abrir mão de você mesmo. Você precisa arrancar esses olhos carnais e começar a olhar com os olhos de Cristo. Quando você começar a olhar com os olhos de Cristo, você vai ver o mendigo como um pregador do Evangelho. Você vai ver a prostituta como uma pastora de Deus. Ei! Você não vai resistir às pessoas. Você não vai desprezar